dia, boa tarde, boa noite. Agradeço a sua inscrição no canal de filosofia do professor Benê. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Por gentileza, socialize esse canal. O nosso maior prazer é atendê-lo, é atendê-la, transmitir os conhecimentos provenientes desse mundo espetacular que é o mundo filosófico ocidental e oriental. Conte conosco que eu vou contar contigo. Divulgue o canal de filosofia do professor Benê. Somos nós. Paz. Olá, galera do canal de filosofia do professor Benê França. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso humilde canal de filosofia. Dando sequência a esse conjunto de vídeos nos quais tratamos sobre textos teóricos, ou seja, textos de maior grau de complexidade para leitura, nós vamos, nessa mesma sequência, trabalharmos hoje a segunda grande parte da análise textual. A primeira, conforme nós já comentamos, por meio de 2 vídeos, nós tratamos primeiramente sobre a biografia do autor. Apresentamos 4 etapas iniciais, depois 4 ações, no intuito de captarmos como se dá o processo de aquisição de informações sobre a cosmovisão, como uma pessoa pensa. E na medida em que eu capto a compreensão da formação acadêmica e da experiência profissional somada por uma pessoa, eu sou capaz de entender como ela pensa, quais os valores, quais os juízos, quais elementos axiológicos que são marcas principais da sua existência como escritor, como escritora. Nós vamos hoje para o segundo elemento, que vamos chamar de nada nessa vida é dado sem ter um suporte teórico filosófico, teórico pedagógico. Nada. Todas as informações que nós defendemos há um pressuposto ideológico. E o pressuposto da aula de hoje está vinculado à questão das competências. As competências para a leitura e para a escrita. E nada mais justo do que invocarmos um grande pensador suíço, Philippe Perrinot. Philippe Perrinot presenteou o Brasil, por meio da editora Artimede, com a publicação de uma obra chamada 10 Novas Competências para a Leitura. E nós vamos, dali do Perrinot, tirarmos uma definição do que é competência. O que é competência? O grande pensador que, a partir de 1980, dá uma singela contribuição para o braço da Organização das Nações Unidas, no tocante a um braço em que se estuda ciência, tecnologia, sobretudo a educação. O órgão é a Unesco. Professor Philippe Perrinot vai nos conceituar que competência é um conjunto de conhecimentos compreendidos como saberes. É um conjunto de habilidades compreendidas como saber fazer.
um conjunto de atitudes, ou seja, saber ser. As competências, segundo Pernoud, manifestam-se por comportamentos observáveis. Trazem, portanto, implícitos os conhecimentos tecnológicos e as atitudes e valores inerentes à realização do trabalho. Em outras palavras, aquela ideia de que nós, estudantes, somos uma tábula rasa, uma folha em branco, como muitos pensadores empiristas imaginavam. Philippe Pernoud não concorda com esse princípio. Para ele, nós, no processo de ensino e de aprendizagem, levamos o nosso mundo familiar, cultural, institucional, religioso para o antro do ambiente escolar. E dentro dessa perspectiva, o indivíduo não é uma mente vazia, não é um aluno. Aluno, como dizia lá os teóricos medievais, um ser sem lumen, lux, um ser sem luz. Não, o estudante é o termo mais apropriado do que aluno. Aluno, um ser sem luz. Estudante de estúdio, tanto o instrutor como o aprendiz estão no mesmo nível de igualdade. E dentro dessa perspectiva, como estudante, Pernoud diz: a competência alia 3 grandes forças. 1. Conhecimentos. 2. Habilidades. 3. Atitudes. Nessa linha, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, por volta de 2010, fazendo o alinhamento das novas diretrizes para o processo de ensino e de aprendizagem para o ensino médio, estabeleceu 5 grandes competências mobilizadoras. Primeira, domínio das linguagens. Segunda, compreensão dos fenômenos. Terceira, entendimento de situações-problema. Quarta, construção de argumentos. Quinta, elaboração de propostas. Nós vamos destacar, de modo particular, neste vídeo, a primeira das competências, que é a questão do domínio das linguagens. Quando nós falamos acerca do domínio das linguagens, nós estamos falando da aquisição que o estudante, que a estudante deve ter na medida em que se defronta com o mundo gráfico, o mundo escrito, o mundo simbólico, artístico. E ao mesmo tempo, esse mundo da escrita é um mundo que tem na construção dos verbetes e dos conceitos significados. Atribui-se, portanto, na linguagem sentidos. O que deve fazer a pessoa no processo de leitura? Primeiro, olhos abertos. Quando ver uma palavra. Interessante saber como ela é escrita, como ela é grafada. Segunda coisa importante, saber como essa palavra foi criada. Aqui entra partes importantes da língua portuguesa e do estudo da língua, etimologia, semântica, linguística, exegese,
hermenêutica, filologia, partes extraordinárias da língua que nos ajudam a compreender como uma palavra, um verbete, foi construído ao longo da história humana. O verbete carrega consigo um significado. Dentro dessa perspectiva, nós vamos agora para o mundo da internet, por uma sequência de prints que nós fizemos no intuito de esclarecer uma palavra. A palavra felicidade. Professor Benê, como professor de metodologia em importantes universidades brasileiras, PUC de Campinas, Faculdade de Tecnologia de Americana, ministro Ralph Biasi, Faculdade de Tecnologia, jornalista Omair Fagundes de Oliveira, entre outras. Quantas fontes eu, leitor, eu, leitora, devo recorrer para captar um significado, um sentido atribuído a um verbete? Cada professor, cada professora de metodologia terá as suas contribuições e as suas fundamentações. Eu, professor Benê, sempre recomendo aos meus estudantes recorrer a, no mínimo, 3 fontes variadas de pesquisas. Por quê? Na medida em que eu me debruço a investigar fontes variadas, impressas e eletrônicas, eu consigo fazer a checagem do sentido, do significado. Amplio o meu cabedal de conhecimentos acerca daquele verbete, passo a implementá-lo na oralização, na comunicação e, ao mesmo tempo, passo a exercitá-lo na escrita. Quanto mais informações eu obtiver, mais o domínio da linguagem ocorrerá. Domínio, verbo que vem do latim dominus. Dominus vobiscum, et cum espiritu tuo. Era uma saudação religiosa católica. Dominus, Senhor. Nós temos, portanto, que nos assenhorar do verbete, tomá-lo para nós, apropriá-lo, de onde vem o termo domínio. Nós vamos então, nesse vídeo, por meio de diversos prints, indicarmos consulta sobre a palavra felicidade. Vamos apresentar 3 fontes eletrônicas e uma fonte impressa. Até mais!